Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês alguns livros de filosofia para quem quer começar a estudar o assunto, né? Certamente a preocupação de quem quer começar a ler filosofia é sobre a dificuldade da apreensão do tipo de escrita filosófica, que por vezes é abstrata, aguda, né? Então a pessoa que vai começar a ler filosofia muitas vezes tem esse problema: qual livro eu vou ler, e para não ter não se desanimar ao ler filosofia, né? Na verdade, os livros que eu vou apresentar aqui não necessariamente são os principais, né? Mas são livros que podem ser de porta de entrada para você ter contato com esse assunto sem dificuldades, né? O primeiro livro que eu vou indicar é o livro do Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura. Esse livro foi, na verdade, o primeiro livro, por sorte até, que eu comecei a ler filosofia, né? Que Erasmo, através desse livro, ele faz uma reflexão, um ensaio filosófico, onde ele faz uma reflexão sobre a postura do filósofo diante de algumas situações e, certamente, a crítica à Igreja Católica, que na época ele vive a época de transição ali para a modernidade, né? Onde tem grandes problemas com relação a problemas que a Igreja Católica enfrentou, né? Se eu não me engano, ele é até contemporâneo de Lutero, e ele faz algumas críticas, principalmente ao clero católico, né? E aí é um ensaio gostoso, que você não tem uma linguagem tão aguda e tão abstrata, e que serve para você começar a refletir na filosofia. Um outro livro que eu não poderia deixar de falar para vocês é um livro de um autor que é um autor pop na filosofia, né? Que é o Friedrich Nietzsche, o Assim Falou Zaratustra, né? Como muitos sabem, Nietzsche, através desse livro, é um livro que tem um estilo aforístico, né? Que, muito embora esse estilo dele, encontra-se uma teoria filosófica, uma proposta filosófica, né? Acredita-se até que entre os estudiosos, a princípio, não acreditavam que existia uma filosofia nos livros de Nietzsche, mas a partir do momento que tiveram contato e foram estudar mais profundamente, foram ver que existe elementos filosóficos e, na verdade, um sistema filosófico nos livros de Nietzsche, principalmente nesse livro, que é um livro também sarcástico por vezes, instigante, intrigante, e de uma leitura de uma maneira fácil, né? E que é grande. Conheço muitos amigos meus, professores de literatura, que amam o Zaratustra, devido a essa pegada assim literária que Nietzsche desenvolve nesse livro. Então é um livro, de certa maneira, fácil de você ler, acessível, mas vamos ter cuidados aí para não ter interpretações equivocadas. Um outro livro que também foi um dos inícios que eu comecei a ler filosofia foi a filosofia estoica, né? E alguns até falam que os estoicos são, de certa maneira, desenvolvem livros escritos de autoajuda, né? Não sei até onde isso procede, mas esse livro aqui, Sêneca, Aprendendo a Viver, né? E a filosofia estoica, ela é uma filosofia prática, voltada para o cotidiano, para questões da vida, reflexão sobre a morte, reflexão sobre o desprendimento que nós temos que ter das coisas, né? E a apatia que nós temos que ter diante das situações da vida. E Sêneca foi um daqueles que me impulsionou mais para ler mais filosofia, me aprofundar na filosofia. E é uma leitura facílima. Existem outros dessa mesma edição da editora, e que eu também indico para você ler filosofia. Um outro livro que tem uma pegada literária, né, é o livro Um Diário de Sedutor, do Søren Kierkegaard, né? E que Kierkegaard, neste livro, ele desenvolve aquilo que é chamado, o Álvaro Valls chama de estádio estético,
né, na sua filosofia. Estágio ético, religioso, estético. O estético está nesse livro. E é um livro que conta a história de, obviamente, de um sedutor que ganha uma garota e depois termina o compromisso com ela, né? E existe até, como é que diz, ligações ao chamado Dom Juan, né? O livro do Molière. E é um livro muito indicado e de grande... que tem uma filosofia por detrás, apesar de prima facie ser aparentar ser um livro de literatura. E o último livro que eu vou indicar para vocês, que é também voltado para o estoicismo romano, são as Meditações do Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, para quem não sabe, foi um imperador romano que se inspirou na filosofia estoica de Epiteto, né? Alguns acreditam que Marco Aurélio, ele, como é que diz? Ele copiou a filosofia de Epiteto, né? Para quem não sabe, pesquise na internet o manual de Epiteto, que eu acredito que existe disponível. E aí ele vai para o mesmo viés da reflexão de Sêneca, né? Na questão do desprendimento, de você dar valor àquilo que você tem. Abraço pessoal, até mais, se inscreva no canal e dê o seu like.